O Numbote fez 2 seres humanos em seu nome, e seus nomes eram Homem e Mulher. Em seguida, criou um antílope e lhe chamou Antílope. Também fez uma serpente chamada Serpente. O Numbote disse a eles: a terra ainda não foi trabalhada. Vocês precisam amaciar a terra onde estão sentados. E tendo-lhes entregado sementes de todos os tipos, o Numbote prosseguiu: plantem todas essas sementes. Tendo obedecido às ordens de Numbote, perceberam que havia criado um jardim sobre a terra, cheio de frutos os mais variados. Havia um tipo de fruto, entretanto, para o qual o Numbote alertou que não comessem. Um dia, porém, Serpente disse: nós também devemos comer esses frutos, por que passar fome? Antílope então disse: mas não sabemos nada sobre esse fruto. Então, o homem e sua mulher tomaram o fruto e o comeram. O Numbote prontamente desceu do céu e perguntou: quem comeu o fruto? Homem e mulher foram sinceros: fomos nós. O Numbote indagou-os: quem disse que vocês podiam comer desse fruto? Homem e mulher foram um pouco mais maliciosos: foi Serpente quem disse. Isso aqui é um mito de criação do povo Bassari da África Ocidental, que, para variar, está descrito aqui no Poder do Mito do Campbell. Falei que ia falar de novo sobre o livro, então mais uma vez trouxe ele aqui. Bem, como vocês devem ter percebido, o mito de um Numbote e de homem e mulher e da serpente e do fruto, obviamente tem tudo a ver com o mito de Adão e Eva e a serpente no Éden, no paraíso. E a história que todo mundo deve saber, que eles estavam lá no paraíso, eles não conheciam a nudez um dos outros, eles eram inocentes, eles não sabiam da morte e tudo mais. E tinha uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Que tinha um fruto que Deus, ou Javé, né, falou que não podia comer daquele fruto. Vocês não podem comer desse fruto. Só que a tal da serpente, teoricamente, seduziu Eva, ou convenceu Eva a comer o fruto. E, na verdade, tanto Eva quanto Adão são igualmente culpados, porque se uma serpente convenceu a mulher de comer e ela falou: olha aqui, eu acho que é bom porque a serpente está dizendo, quer dizer, Adão tinha que ter discernimento suficiente para saber que não tinha que comer e impedir Eva de comer, se fosse o caso, né? Não dá para botar a culpa só em Eva. Em todo caso, isso aí não é tanto uma questão de culpa, certo? Porque, como vocês perceberam, é conhecimento do bem e do mal. Então, esse tipo de coisa talvez seja inevitável, na verdade, na história humana. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer, citando aqui Rousseau, né? Rousseau é um filósofo francês, né, que tem esse livro bastante conhecido, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Ao contrário de Hobbes no Leviatã, que defendia que no estado natural os homens estão sempre em guerra e são sempre violentos uns com os outros, e por isso precisava de um estado forte, de um rei forte para impedir esse caos, Rousseau defendia que no estado natural do ser humano, no estado selvagem, os primeiros indígenas, os primeiros xamãs e tudo mais, eles eram pacíficos, naturalmente pacíficos, não tinham razão para entrar em guerra, nem causar genocídios. Tá? Então, eu concordo e discordo de Rousseau ao mesmo tempo, eu vou explicar por quê. Que é o seguinte: quando você estava nos primórdios da humanidade, antes do advento da agricultura, só existiam caçadores-coletores. O que faziam os caçadores-coletores? Eram tribos que ficavam rodando, né, nas zonas selvagens, principalmente na África, onde surgiu o ser humano, como eu falei no vídeo passado, e eles ficavam sempre caçando, coletando. Até hoje o povo San, os Bushmen lá do Kalahari, eles vivem assim, caçando e coletando. Eles estão sempre olhando o que pode comer, uma ervazinha, uma coisa assim. E raramente eles caçam um animal para comer a carne do animal, porque eles não podem depender só disso. Então eles estão sempre girando, nunca parando. Então eles são nômades por natureza, certo? O que acontece? Com o advento da agricultura, o ser humano ele passou a entender os ciclos da natureza e ficar no mesmo local plantando as sementes, plantando os frutos, as verduras,
e ele não precisava mais se deslocar, então ele passou a se tornar sedentário, certo? Com o passar dos anos, o que aconteceu? Esses grupos que se tornaram sedentários, ficavam sempre no mesmo local, eles começaram a ter excesso de comida, né? Eles conseguiam ter excesso de comida e começaram a guardar, porque eles não eram idiotas, quer dizer, tinha aqueles invernos, tinha períodos de seca e tudo mais, então quando você tem excesso de comida, o que você faz? Você começa a guardar os grãos, né? A primeira coisa que eles devem ter imaginado é isso, vamos começar a guardar os grãos. Agora que a gente consegue ter comida e guardar comida, coisa que a gente nunca conseguiu, agora vamos guardar para os períodos de urgência, de seca e tudo mais. Aí o que acontece? Isso era uma parte do povo. Outra parte do povo, talvez a maioria ainda no início, ainda era caçador-coletor. Então esse pessoal está passando fome, numa época de seca, numa época de emergência. Ele vê que o outro povo ali está guardando os grãos, e eles estão ali morrendo para caçar alguma coisa, morrendo de fome. O que eles vão fazer? É muito mais fácil eles invadirem o pessoal ali e roubar eles. Até porque esse pessoal tem a tendência a ser mais pacífico, porque eles ficavam só na agricultura. Eles não tinham mais razão para fazer armas e tal e caçar os animais. Aí o que acontece naturalmente com isso é que esse pessoal que era pacífico está sendo assaltado, está sendo devastado por esse pessoal que vem roubar a comida deles. O que eles fazem? Poxa, a gente tem que usar essa nossa comida para pagar os seguranças, certo? E assim foi o surgimento do primeiro exército da humanidade. O primeiro exército da humanidade surgiu para defender os grãos daquela tribo que passou a ficar no mesmo local sedentário e que tinha esses grãos, quer dizer, eles podiam ofertar comida para ter uma segurança, né? Ter um exército e se proteger do pessoal que vinha só roubar eles. Então, com o passar do tempo, eles criaram as primeiras cidadezinhas, as vilas, cercas de madeira, depois muradas. Aí o resto da história vocês sabem. Vai acabar na era medieval da vida, no Game of Thrones da vida, até o advento da guerra moderna. Então a guerra surge daí, certo? Só que não foi só a guerra que surgiu daí. Surgiram muitas coisas boas daí. Daí surgiu a própria civilização. A gente não teria filosofia, a gente não teria ciência, a gente não teria a arte como a gente conhece hoje sem ter a necessidade, sem ter esse estoque de grãos, sem ter os exércitos para proteger o estoque de grãos. Então o que eu quero dizer aqui é que, sim, no início, os povos caçadores-coletores, eles provavelmente eram mais inocentes, eles eram, assim, não praticavam genocídios, talvez alguns fossem canibais, mas provavelmente a minoria. Então eles não eram violentos por natureza, a não ser para caça, tinham que caçar, mas eles não se matavam por qualquer razão. Aí, com o advento do conhecimento da agricultura, surgiram outros conhecimentos. Aí veio o conhecimento de você ter um exército, de você ter armas para se defender, de você construir uma cerca, e o povo invasor também de ter armas para invadir você, para poder romper sua cerca. Aí começou a política, os estados, as cidades, tudo isso. Então, no meio disso tudo tem o quê? Tem o bem e tem o mal, é misturado, é inevitável, entendeu? Então, o que acontece ali também no mito de Adão e Eva é que, se você parar para pensar, antes deles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não percebiam a nudez um do outro, eles não sabiam da morte. Quem vocês associam mais isso atualmente? Acho que muitos de vocês devem ter cachorro ou gato em casa, ou se tem fazenda, tem cavalo. Então, tanto o cachorro, quanto o gato, quanto o cavalo, quanto todos os animais, eles não vestem roupa. Na natureza eles não têm roupa, então eles já estão sempre nus, eles não reparam na nudez um do outro porque eles estão sempre nus, e mesmo que tivessem roupa, acho que também não iam reparar muito de qualquer forma. E eles também não sabem que vão morrer. O ser humano, que a gente saiba, talvez outros hominídeos tivessem essa consciência, mas o ser humano que a gente saiba é o único animal que sabe que vai morrer, ou pelo menos tem uma noção. No início ele começou a ter essa noção da morte, começou a ter as cerimônias religiosas para enterrar os corpos e tudo mais. Isso é bem lá da época da pré-história mesmo, até antes da agricultura já se faziam cerimônias religiosas, já tinham corpos enterrados que foram achados com objetos e tal, que são ligados à religião, a mitos e tal. Talvez alguns animais, o elefante, o golfinho, alguns animais muito inteligentes têm uma coisa próxima disso, mas não dá para comparar, certo? E de qualquer forma, o que a gente está falando aqui é de um mito que narra justamente o surgimento da consciência humana. Ou seja, quando o Adão e Eva passaram a enxergar um no outro a nudez e passaram a pensar, poxa, eu posso morrer, eles se tornaram mortais. Porque não é que eles fossem imortais, né? É um mito que fala que você, na verdade, quando você toma consciência da sua mortalidade, você se torna mortal, obviamente. Quando você não tem consciência da mortalidade, quando você vive sempre no aqui e agora como a maioria dos animais,
Então, quase a totalidade dos animais, então eles não têm como saber o que vai acontecer amanhã, não sabem que vão morrer e estão em paz com isso. A gente não, a gente teve que carregar esse peso de ter a consciência da própria morte e de todos os outros pesos. Mas assim, voltando à questão, é o conhecimento do bem e do mal. Então teve tanto o bem quanto o mal, certo? Então acho que os mitos, assim, esses mitos primordiais da humanidade, eles devem ser entendidos dessa forma, uma forma um pouco mais aprofundada. Não que você não possa ler superficialmente, como a gente desde criança conhece. Tá no Bíblia para Crianças, por exemplo, já narra a história de Adão e Eva, a história da Arca de Noé e tudo mais, mas todas essas histórias antigas, mesmo as bíblicas, né, e de todas as outras mitologias de criação no mundo, elas carregam sempre uma coisa mais profunda que está intimamente ligada com a própria evolução da humanidade, né? Quer dizer, o surgimento da consciência, você pode traçar um paralelo com Darwin, né? A teoria da evolução de Darwin e Wallace. Quer dizer, a gente deixou de ser ali um macaco subindo nas árvores e tal, começou a ter consciência e começou a virar ser humano até que virou o Homo sapiens e se espalhou pelo mundo, como eu expliquei no último vídeo. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é sobre a questão da serpente e a questão do mal, né? Em muitos mitos também esotéricos e tal, paganismo antigo, a serpente, ela na verdade é um símbolo de sabedoria. Ela foi muito demonizada pelo cristianismo justamente por conta disso, para poder se livrar dessa questão antiga do paganismo. Por que ela era um exemplo de sabedoria, um símbolo de sabedoria? Porque ela troca a própria pele, certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela reconhece os seus erros, né? Ela reconhece a maldade que ela própria tinha e ela consegue se regenerar, ou seja, a parte dela morre, fica para trás e ela continua renovada. Isso tem muito a ver com o caminho espiritual, certo? Também tem muito a ver com o próprio cristianismo, né? Assim, o fato do cristianismo ter demonizado a serpente não significa que a gente não possa, mesmo sendo cristão, entender o que os pagãos antigos queriam dizer quando eles enalteciam a sabedoria da serpente, ou o símbolo de sabedoria da serpente. Então, de qualquer forma, a serpente, mesmo no mito de Adão e Eva, ainda traz uma certa sabedoria, porque para você avançar, né, tanto no conhecimento do bem quanto do mal, você tinha que realmente comer o fruto, né? E mesmo que você não creia nisso, que a serpente podia trazer um pouco de sabedoria, mesmo que você não goste de serpente, né, tem muita razão para isso, a gente também, ao longo da evolução das espécies, acho que quase todos os animais têm medo de serpente, porque sempre foi um animal muito perigoso, né? Então a gente traz isso assim, no inconsciente coletivo, não só da espécie humana, como de várias outras espécies animais, todos realmente têm medo de serpente. Mas vamos pensar o seguinte, Javé, certo? Javé é Deus, está lá no Éden. Dizem que ele é o quê? Onipotente, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser na criação, no universo. Onipresente, ele está em todos os lugares. E onisciente, ele sabe de tudo que acontece. Se ele sabe de tudo que acontece, ele não sabe só o que acontece no passado, no presente, mas também no futuro. Mesmo que o futuro seja incerto, ele tem como, se tem alguém que pode calcular perfeitamente o futuro, é ele, porque ele é tudo. Então ele está em tudo não só no presente e no passado, como no futuro. Então, você acha mesmo que quando Javé diz assim, vocês não podem comer isso, senão vocês vão ser punidos, você acha que ele não sabia o que ia acontecer? Porque se ele sabe de tudo, é óbvio que ele mesmo pode ter ajudado, estimulado isso, entendeu? Ele fala assim, não comam, mas ele sabe que eles vão comer. Até hoje, assim, você fala para uma criança, não come esse biscoito aqui que está em cima da prateleira. O que você vai achar que a criança vai querer fazer o resto do dia quando você estiver fora de casa? Pegar o diabo do biscoito lá em cima da prateleira. Então é assim que funciona, certo? Mas se Javé sabia, o que seria o mal aí? O que seria o diabo, coisa assim, né? Bom, eu pessoalmente não creio no diabo, certo? Não creio num opositor de Deus nem nada disso. Eu creio que a gente tem nossos demônios internos. Eu acho que o bem ou o mal, como tudo mais, está dentro da gente mesmo. E a gente que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente tem que lidar com isso pelo resto da existência. Mas, se existisse um demônio assim, centralizador de todo o mal, primeiro, se ele for um ser que evolui como a gente, que aprende, que evolui, que vai ganhando mais conhecimento, ele teria que ser condenado pelo resto da existência a ser sempre mal. Ele nunca poderia se arrepender de nada que ele faz, entendeu? E se ele é assim, na verdade ele não é um ser como a gente, na verdade ele é mais como um robô. Então se o diabo for uma espécie de robô, um autômato, um fantoche, ele vai ser fantoche de quem? Vai ser fantoche de Deus.
Então, tem teorias que falam que o diabo é Deus ao contrário. Não sei, de qualquer forma, o que acontece é que se ele existe, na verdade, como Deus é onisciente, ele teria que estar seguindo o que Deus diz para ele fazer, não tem outra forma de ver a coisa. Porque se ele existisse ao longo desse tempo todo sem evoluir, ele não seria um ser como a gente que evolui com o tempo. Quer dizer, se ele fosse um anjo caído, ele teria, assim, milhares e milhares de anos para se arrepender. E você vê que até os caras mais, assim, sinistros, os que praticaram genocídios, eles também tiveram tempo de se arrepender, né? Ninguém é totalmente mal, assim. Imagina um cara que teve milhares de anos para isso. Então, se ele existisse, imagina que ele teria tempo de se arrepender. Mas se ele não existe, ou se ele existe, teria que existir como um autômato de Deus. Então, acho que mais ou menos por aí dá para pegar, né, essa relação de bem e mal, de conhecimento e ignorância, né? Então, na verdade, eu enxergo muito mais o que seria o bem como a iluminação da ignorância. Porque você sai do Jardim do Éden, recém-nascido na criação, recém-surgido para a consciência, e você começa a ver o mundo à sua frente, você começa a notar, nossa, tem muito mais coisa, que não é só aquilo que tinha ali no jardim, protegidinho, e a gente não sabia nem do bem nem do mal, quer dizer, a gente não tinha consciência. E agora a gente tem consciência, e agora a gente tem que lidar com isso. A gente tem uma alma que pode cair tanto para o bem quanto para o mal, e é só a gente que decide isso. Né? Esse é o grande livre-arbítrio que a gente tem. Decidir como a gente interpreta o mundo e como a gente tenta se encaminhar mais para o bem do que para o mal. Apesar de que bem e mal são sempre relativos no sentido de que a sociedade em geral humana ela vai tendo conceitos de bem e mal muito diversos ao longo do tempo. A escravidão é o maior exemplo disso, né, que eu falei no vídeo passado. Na época de Sócrates, Platão, esse pessoal todo sábio, ninguém condenou a escravidão, porque era uma coisa tão natural para eles, quer dizer, estava embutido assim na consciência, quer dizer, eles não viam como poderia ser de outra forma. A partir do momento que você começa a comer esses frutos de conhecimento do bem e do mal, aumenta, alarga o seu conhecimento, até que você acha poxa, mas a gente poderia viver sem escravidão, não seria melhor? Né? Até por uma questão econômica, né? Em vez de ter só escravos, esses escravos fossem livres e pudessem consumir também, produzir e tudo mais, e todo mundo ser livre, não seria até melhor para a humanidade em geral? Então, é assim que a gente vai aprendendo. E assim a gente vai deixando de ser ignorante para ser mais sábio, deixando de ser mal para ser mais bonzinho, de certa forma. Tá? Então, acho que tá bom por aqui, para essa questão de Adão, Eva e a serpente. Eu queria agradecer a todo mundo que tem comentado, todo mundo que me incentivou, mesmo antes de eu começar o canal e agora que eu iniciei o canal. Eu quero dizer que, bom, como eu já falei, estou tentando manter a periodicidade de toda terça-feira, no máximo de 15 em 15 dias de vez em quando. Talvez isso aconteça em breve, se é que já não aconteceu, eu tenho que pular uma terça-feira, porque eu acho que em maio eu vou estar viajando. Para quem quiser ajudar o canal a crescer, a melhor coisa que você pode fazer hoje, além de comentar no boca a boca, é você se inscrever e de repente convencer outras pessoas a se inscreverem também, porque isso é o que mais ajuda nesse momento. E também curtir, compartilhar, certo? Quem quiser me ajudar ou se ajudar também a adquirir mais conhecimento, vocês podem acessar lá as edições Textos para Reflexão, que eu tenho traduções de grandes autores de domínio público, né? Algumas edições também de texto em domínio público. Eu vendo na Amazon, por exemplo, a um preço muito baratinho, né, R$2, então é bem acessível, e vocês vão estar lendo alguns dos maiores livros da humanidade, porque eu não comecei com eles à toa. Você vai ter lá Bhagavad Gita, Tao Te Ching, tem o Kybalion, você tem Assim Falou Zaratustra do Nietzsche, você tem a Metafísica do Amor de Schopenhauer, você tem o Pequeno Príncipe, que foi uma tradução muito legal também. Recentemente eu lancei Cartas a um Jovem Poeta do Rilke, que é um grande poeta. Tem a tradução do Fernando Pessoa da Voz do Silêncio da Blavatsky, que é a tradução do próprio Pessoa. Tem algumas coletâneas de Pessoa, enfim. E tem livros meus também, né? Tem os livros de coletânea do meu blog são gratuitos, por exemplo. Tem muitos livros gratuitos. Tem o Grande Computador Celeste do Marcelo Del Débio que eu editei. Então, dessa forma, vocês vão estar contribuindo também para o canal, comprando ou baixando os que forem gratuitos, porque isso ajuda também a divulgação, certo? Um beijo e muito obrigado pela ajuda de vocês.